Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a professora Josiane Machado, eu sou historiadora, socióloga, professora do ensino médio e aqui no meu canal eu posto vídeos de resumos de conteúdos dessas disciplinas, não só pra galerinha que tá aí fazendo Enem, que tá no colégio, mas também para quem tá na faculdade, para quem quer entrar na faculdade, né? A minha proposta do meu canal, ele tem essa característica de dar explicações menos complicadas para as coisas, tá? E no vídeo de hoje eu quero descomplicar um sociólogo muito importante chamado Max Weber, que quase ninguém entende nada que esse cara fala, né? Falou, né, no caso. O Max Weber, ele foi, junto com o Emile Durkheim e o Karl Marx, né? Ele foi um dos pais fundadores da sociologia. Esses três pensadores formam um triozinho que na faculdade a gente brincava e chamava eles de os três porquinhos da sociologia. Agora, o que o Max Weber, ele tem de importante, assim? Acho que a primeira coisa pra gente começar a entender esse autor é pensar no objetivo que ele dava pro trabalho dele, pro trabalho do sociólogo. Diferente do Karl Marx, que queria revolucionar a sociedade, criar, né, fazer a revolução socialista e conseguir avançar para uma sociedade comunista, né, e também o Durkheim, Durkheim não queria revolucionar, mas o Durkheim usava a sociologia de modo a alterar a sociedade, a reformar a sociedade, quando no caso, né, que a sociedade estivesse em anomia, como ele chamava, né, então a sociologia poderia ajudar a sociedade a se livrar de um momento anômico, de um momento de caos. Já o Max Weber, tá? Diferente desses dois aí, ele não quer nem revolucionar e nem reformar coisa nenhuma. Ele defendia que a sociologia não servia para isso. A sociologia, né, de acordo com ele, e é o nome que ele dá para o método dele, a sociologia deveria compreender a sociedade. Tanto, né, que ele chama o método dele de método compreensivo. E aí, para entender o método de trabalho do Max Weber, porque, meus queridos, assim, ó, vocês só vão entender o Max Weber se vocês entenderem o modo como ele pensava a sociologia. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender as ideias dele, vão entender os conceitos dele, tá? Que se a gente para pensar, não é tão difícil assim. Bom, se a ideia dele é compreender a sociedade, a gente tem que começar a pensar no modo como ele fazia isso. Como é que ele analisava a sociedade? Primeira coisa, tá? O objeto de estudo do Max Weber era a ação social. O Max Weber não estava preocupado em analisar, por exemplo, o sistema capitalista. Ele analisava o sistema capitalista, mas não o sistema socialista enquanto uma estrutura que influencia a ação das pessoas, como no caso do Karl Marx e do Durkheim. Para esses dois autores aí, as pessoas eram como marionetes da sociedade que agiam conforme uma influência das estruturas sociais, assim, né? Quer dizer, a pessoa nasceu pobre, ela vai se comportar de determinada maneira, ela nasceu rica, ela vai explorar, e pro Max Weber não é nada disso. Até pode ser que isso aconteça, mas a gente só vai entender a sociedade se a gente olhar para os indivíduos que compõem a sociedade. Então a gente só vai entender por que as coisas acontecem num determinado momento da história se a gente entender o que aquelas pessoas que estavam naquele momento da história ali fazendo, por que elas fizeram aquilo. Então, ó, essa é a sacada do Max Weber, viu? É pensar como que as pessoas agiram na sociedade e não pensar a sociedade como um todo, né? A ideia dele é olhar para o indivíduo e não olhar para o coletivo, beleza? Agora vamos falar dos principais conceitos do Max Weber, porque a gente sabe muito bem, né, que na hora do vamos ver, do vestibular, do Enem, da prova do colégio, da prova da faculdade, o que os professores de vocês e o que as instituições vão querer saber é se vocês entenderam esses conceitos. E o primeiro que a gente vai falar é o conceito de ação social. Ação social significa a forma como as pessoas agem na sociedade, tá? A ideia é essa. Como eu falei para vocês antes, o Max Weber, ele não está interessado em analisar os coletivos, grupos de pessoas, mas sim pensar individualmente as pessoas dentro de um grupo. Então, esse conceito de ação social, ele desmembrou em 4 tipos. Ele classificou 4 tipos de ação social que eu vou falar um por um agora. O primeiro tipo de ação social que ele classificou é a ação social racional relacionada a fins. O que isso significa? Vou dar um exemplo. Quando tu estuda, né,
né? Aqui tá assistindo meu vídeo pra passar no vestibular. Ou seja, tu teve que pensar, tu teve que raciocinar, abrir o YouTube, montar um plano, uma estratégia de estudo. Essa é uma ação racional e com uma finalidade. A finalidade é passar no vestibular, por isso relacionada a fins. O outro tipo de ação social é a ação social racional relacionada a valores. Como isso se daria? Vamos pegar o exemplo, tá? Tu tá no supermercado, aí tu chega no caixa e a moça do caixa lá, ou o moço do caixa, te dá um troco a mais. Aí tu fica pensando assim, não, mas não é correto, né, eu ficar com esse troco a mais aí, porque não foi essa educação que eu recebi, eu vou devolver. Quando tu age desse modo, devolvendo, tu tá agindo conforme os teus valores, com aquilo que te ensinaram como sendo certo, como sendo errado. Então, quando essa ação, ela é voltada para os teus valores, ela também é uma ação racional. Tu também teve que pensar e elaborar para fazer isso. Por que eu tô dizendo desse modo? Porque as outras duas ações sociais, elas não são racionais. A próxima da lista, a terceira, é a ação emocional, a ação afetiva, ação afetiva, que na verdade diz respeito às emoções. Vamos pensar, por exemplo, o grito de gol lá, aquela gritaria, gol, é tetra, lá do galão. Gente, isso é uma ação afetiva. É algo que tu não pensa, é um negócio que vem, assim, né? Tu nem sabe muito bem, assim, por que tu grita, né? Porque é uma coisa que as pessoas fazem, né? E o interessante da ação social, tá? É que independente dela ser racional ou não, ela sempre é motivada pelo outro. Então, a gente tem uma relação de interdependência na nossa ação, que ele chama de interdependência. Por quê? Eu grito porque eu quero que os outros escutem, né? Então sempre o outro é tomado, né, como parte dessa minha ação, né? No caso da caixa do supermercado, é porque tu pensa lá o que a pessoa vai pensar, o que a minha mãe vai pensar. Então sempre tem essa característica, a ação social, ela é sempre interdependente, ela sempre depende do outro, da forma como a gente quer se comportar perante ao outro, tá? E o último tipo de ação social pra gente fechar é a ação social tradicional, tá? Que é aquela que diz respeito aos nossos costumes, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos por costume do nosso povo, né, no 20 de setembro, né, que é a Revolução Farroupilha, ir ao parque, usar roupa tradicional, né, então fazer rodas de chimarrão, né? Isso é uma ação tradicional que tem a ver com as tradições aqui do nosso estado, né? Então vocês podem pensar em vários outros exemplos para isso. Esse é um conceito aí, então, bem importante, o conceito de ação social. Deu para entender? Um outro conceito importantíssimo do Max Weber, anota aí, é o conceito de tipo ideal. Pessoal, é um pouco complicada a ideia, então eu vou usar um termo que eu acho que se aproxima da ideia de tipo ideal para que vocês entendam. O tipo ideal, ele funciona como um certo estereótipo. Vou dar um exemplo. Pensa num índio. Pensa na tua cabeça agora, índio. Aquele índio que tu pensou aí na tua cabeça, provavelmente, eu tô chutando, né? Deve ser um cara pelado, com cocar, com umas penas e com um arco com uma flecha. Esse estereótipo de índio que tem na tua cabeça, ele só existe na tua cabeça. Eu sinto muito dizer isso. Pelo menos era isso que o Max Weber dizia. Por isso que ele é um tipo ideal. A ideia de um estereótipo, um tipo ideal, porque só existe nas suas ideias. Com certeza, se tu fores atrás aí e conhecer um índio, tu vai ver que não necessariamente eles andam nus com cocares e arcos e flechas, né? Não quer dizer que não existe esse índio desse modo. Mas na realidade, o índio que tu vai encontrar na realidade provavelmente vai estar usando roupas, vai ter um celular, vai estar no Facebook, enfim. Então, a ideia do tipo ideal são conceitos que servem pra gente ter como modelo, né, das coisas, que eles são muito úteis nas pesquisas. Vou dar um exemplo pra vocês. O capitalismo ele é um tipo ideal. Ele é também. Porque pensa na tua cabeça o que seria um país capitalista. Aí tu tem na tua cabeça, um país capitalista é um país que é muito rico, que tem cidades com grandes prédios e muitos burgueses negociando e muitas marcas. Essa tua visão, né, é o teu tipo ideal
de capitalismo. Agora, a questão é que quando tu vai pra realidade, tu vai olhar vários países que são capitalistas, tu vai ver que há países capitalistas que não correspondem a essa ideia, não correspondem a esse tipo ideal, né? Porque existem países capitalistas que são pobres, existem países capitalistas que são miseráveis, né? Então, a ideia do tipo ideal é a gente ter um modelo, uma referência. E isso é importantíssimo nas pesquisas hoje, e nisso o Max Weber influenciou muito a ciência atual. Porque hoje, quando a gente, por exemplo, vai estudar o sistema capitalista, que seja, né, a gente tem que explicar na nossa pesquisa, ó, aquilo que eu entendo por sistema capitalista, o modelo que eu entendo é um país que é assim, 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 assim. Aí, quando tu vai analisar vários países, tu pode, por causa do modelo, dizer, ó, esse país, ele funciona desse modo, que se aproxima do modelo, mas ele se distancia do modelo, ele não se parece por causa disso. Então, entende? Facilita, né, ajuda a racionalizar a análise que a gente faz da sociedade quando a gente tem esse tipo ideal. Bom, ixi, tá passando avião aqui estragando o áudio do meu vídeo. Perdão, gente, eu não quero parar o vídeo. Passou. Bom, dessa ideia de tipo ideal, tá? Ele citou alguns exemplos. Ele citou o exemplo da dominação, tá? Ele falava que nas sociedades a dominação uma forma, é um tipo ideal, né, de poder, digamos assim, de autoridade, né? A dominação é um tipo de autoridade, um tipo ideal de autoridade. Aí a ideia da dominação é um conceito importante dele, tá? Porque ele tem uma maneira específica de explicar a dominação na sociedade. Ele também classificou, assim como a ação social, a dominação também foi classificada, só que não em 4, mas em 3 tipos de dominação. Ele dizia que existia uma dominação que é racional, que é a dominação racional legal. Então vamos pensar assim, ó, num país né, em que as pessoas obedecem determinadas ou agem de determinadas maneiras porque existe uma lei, né? Então a gente obedece o presidente, obedece o governador, o prefeito, né? Porque no país existem leis que fazem com que a gente, né, em países democráticos, o tipo de dominação é uma dominação legal, uma dominação burocrática. A gente não obedece a pessoa do prefeito ou a pessoa do policial que nos aborda. O que a gente tá obedecendo, né, é a ideia do cargo que ele ocupa, das leis que estão por trás que a gente precisa obedecer, que a gente entende que elas sejam legítimas, né? Então esse é um tipo de dominação, a gente aceita fazer aquilo que nos mandam por causa das leis. Então, e quando é por este motivo, a gente chama de dominação legal, tá? E ela é racional, porque existe um conjunto de leis que explica isso. Agora, existem outros tipos de dominação que não são racionais. E aí, eu cito as outras duas que eu não falei, que é a dominação tradicional. Por exemplo, em sociedades indígenas, o tipo de dominação, o cacique, ele é o líder porque ele é, de acordo com as tradições, aquele que representa, que manda nas pessoas. Então, o cacique, ele é escolhido ou por questão de sangue, de ser de uma família, ou por questão de honra. Mas ele é obedecido, não é porque existe um conjunto de leis que foram assinadas e todo mundo obedece essas leis que foram construídas e tal. Não, as pessoas obedecem porque é tradição obedecer o cacique. Né? Esse é um exemplo. Lá na Idade Média também as pessoas obedeciam o senhor feudal porque era a tradição delas obedecer ao senhor feudal. E o último tipo de dominação, pra gente fechar aí, que é a dominação carismática. Existem pessoas que conseguem dominar, líderes que conseguem dominar as sociedades, as pessoas, tá? Não por causa das leis ou por causa das tradições, mas por causa de características pessoais dessa pessoa que fazem com que elas sejam simpáticas para todo mundo, né? Então a gente pode pensar que alguns líderes acumularam 2 tipos de dominação. A gente pode pensar na história do Brasil, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, além de ter sido eleito, quer dizer, o primeiro mandato dele não foi eleito, né? Foi por carisma total, né? As pessoas amavam ele, né? O próprio presidente atual aí, Jair Bolsonaro, apesar de toda a discussão que a gente pode fazer a respeito do carisma dele, né? Tem toda uma crítica, eu sei. Ele sim exerce uma dominação carismática também, além de uma dominação legal, porque ele foi eleito, né? Então tem tudo isso aí. O Max Weber, ele traz conceitos que são bem interessantes pra gente analisar a sociedade.
né? Acho bem bacana. Esse é o dos autores da sociologia, dos três porquinhos, ele que é o mais utilizado até hoje nas pesquisas científicas das ciências humanas. Eu espero ter descomplicado, né, as ideias do Max Weber. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários a tua pergunta, né? Curte aí, comenta, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.